Bom dia, pessoal do sétimo ano, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos estudar aí o capítulo 5, iniciar o capítulo 5 do nosso livro, que fala sobre a industrialização brasileira. É um assunto até interessante, certo? Que eu tenho certeza que vocês vão gostar, se vocês prestarem atenção, tá bom? Então vamos iniciar. O café propiciou as bases da industrialização. É o primeiro tópico aí do nosso livro, gente. Então, durante o período colonial de 1500 a 1822, a agricultura foi a base da economia brasileira. O nosso país, nesse período aí, ele era um país apenas agroexportador, né? Na verdade, não havia interesse, né, da metrópole, que no caso era Portugal, na época que a gente ainda era colônia, não havia interesse de Portugal que se desenvolvesse aqui uma indústria, certo? Que o Brasil entrasse, abrisse seus portos, desenvolvesse o seu comércio, desenvolvesse sua indústria, porque isso iria competir com os produtos ali de Portugal, né? Com a indústria de Portugal, com aquilo que Portugal comercializava. Então, isso é algo comum, né? Entre metrópole e colônia. É o que se chama pacto colonial, de que a colônia ela não pode se desenvolver mais do que a metrópole, porque a colônia ela precisa ser dependente da metrópole. E se ela se desenvolve mais do que essa metrópole, ela vai deixar de ser dependente, logo ela vai querer ser independente. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos, pessoal. A Inglaterra, né, que colonizou os Estados Unidos, então havia uma parte nos Estados Unidos, que eram as colônias do Sul, que elas eram colonizadas no mesmo estilo que as colônias brasileiras, né? Eram colônias de exploração e havia um maior controle ali da Inglaterra sobre essas colônias. Já na parte norte, lá dos Estados Unidos, havia as colônias de povoamento, aquelas colônias que eram feitas com a intenção, né, de realmente se desenvolver. Cidadãos que saíram da Inglaterra, né, muitos deles fugidos, né, da perseguição lá do governo em relação aos protestantes, a posição política, né, por não concordar com o que estava acontecendo com a Inglaterra naquele momento. Então, eles acabavam indo, né, para essa colônia tentar uma nova vida, e isso era até um alívio para a coroa inglesa, né, esses indesejáveis, vamos dizer assim, saírem do seu território. E lá eles, como tinham um desejo realmente de habitar, eles começaram a desenvolver. E a indústria ela começou muito cedo nessa parte norte da colônia dos Estados Unidos, né? Nas colônias nortistas. E, minha gente, por isso que o processo de industrialização, de independência, perdão, dos Estados Unidos, ele aconteceu tão rápido, certo? Já que no Brasil não se tinha interesse nisso por parte de Portugal. Então a gente só vai ser independente lá na frente, mesmo assim vai ser uma independência ainda um pouco dependente, né, de Portugal. E aqui é, Portugal trazia várias barreiras, né, para que se não desenvolvesse a economia brasileira. Então a base econômica do Brasil foi a exploração agrícola ou mineral, com uso de mão de obra escrava, voltado para a exportação, denominada de plantation. Então, o que é um plantation, minha gente? São grandes áreas, certo? De plantação de um único produto que vai ser todo voltado para a produção, né, de alguma coisa, por exemplo, cana-de-açúcar em modelo plantation. São hectares e hectares de terra plantados só cana-de-açúcar para depois produzir açúcar e os derivados de cana, certo? Vamos aí prosseguir.
Então, aí, nós temos nessas imagens, né, a produção de açúcar, como acontecia, né, durante aí a primeira metade do século XIX, né, quando nos tornamos um império, a produção e a exportação de café, ela também vai se tornar a principal fonte econômica, né, do nosso país. Mas o que é que veio antes do café? Veio a produção do açúcar, veio a mineração na região ali das Minas Gerais, aí depois que vem aí o café, certo? Aí o café, minha gente, ela teve uma participação fundamental, né, na substituição da mão de obra de escrava para assalariada, certo? Em 1850, né, devido à pressão da Inglaterra, houve aí o fim do tráfico negreiro para o Brasil e nessa época a produção de café estava em alta e atraiu aí imigrantes europeus, né, que além de se tornarem uma alternativa, né, para substituir os escravos, eles se tornariam ali os primeiros trabalhadores da indústria que iria nascer no Brasil. Eles vieram, né, muitas vezes a propaganda que chegava nos países europeus lá, né, é que aqui no Brasil eles iam receber um pedaço de terra, eles iam, né, enriquecer, ia ser uma maravilha se eles viessem trabalhar aqui, mas quando eles chegaram aqui a realidade era outra, né? Muitas vezes eles se viam quase que escravos também, né? Dependentes ali do patrão, devendo muito dinheiro, que ganhava, não dava para pagar nunca aquela dívida. Mas enfim, muitos também conseguiram se desenvolver, certo? Então, com o aumento da importância do café, a cidade de São Paulo, principal produtor brasileiro, tornou-se o centro econômico e financeiro do país. E por causa do seu processo de urbanização, desenvolveram-se aí várias atividades ligadas ao setor terciário. Quais são as atividades? Por exemplo, comércio, as escolas, os hospitais, rede de água, de esgoto, iluminação pública, transporte urbano, bancos e também indústrias, né? E aos poucos aí, os lucros obtidos com as exportações de café passaram então a ser investidos para a industrialização do país. Aí nós temos uma imagem, né, das primeiras indústrias aqui no Brasil. Porém, minha gente, as indústrias, elas eram poucas, né? Elas se resumiam no final do século XIX a indústrias de bens de consumo não duráveis, como, por exemplo, fábrica de tijolo, de cerâmica, de móveis, de tecido, de roupa, ferramenta, material de construção, etc. Essas indústrias elas não exigiam grandes investimentos para serem instaladas. E para agravar aí a situação, né, as máquinas que essas indústrias utilizavam, elas eram compradas dos países que haviam começado o processo de industrialização aí muito antes do que a gente, né, nos séculos XVIII e XIX, na Europa Ocidental. Então, a gente chegava ao século XX exportando aí produtos agrícolas, vendendo produtos agrícolas que não são tão valorizados assim, e importando, ou seja, comprando máquinas e equipamentos industriais que são geralmente muito caros. Então, a nossa balança comercial, ela fica desfavorável aí nesse tempo, né, nesse período no século XX. Olha aí a imagem que eu coloquei para você, que é uma balança comercial equilibrada. É quando as importações e as exportações, aquilo que a gente compra de fora, que é as importações, e aquilo que a gente vende para fora, que são as exportações, elas estão equilibradas. Tanto a quantidade de importação quanto as de exportação está ali nivelado. É uma balança comercial equilibrada, né? Já
Quando aquilo que a gente compra de fora, que são as importações, é maior, né, tem um peso maior do que as exportações, que é aquilo que a gente vende para outros países, aí a gente tem um desequilíbrio, uma balança comercial desfavorável. Para a nossa economia, isso não é bom. O bom é que ou a gente esteja em equilíbrio, ou as nossas exportações sejam maiores que as nossas importações, certo? Vamos lá. As crises que favoreceram aí o processo industrial. Então, nós temos aí a Primeira Guerra Mundial, a crise de 1929, certo? O que é que aconteceu no período aí da Primeira Guerra Mundial? A partir, né, de 1914 até 1918, os países europeus eles aí se envolveram, né, na, na Primeira Guerra Mundial, e isso aí dificultou as importações de produtos industrializados. E aí estimulou também, né, o surgimento de novas fábricas que produziram aí antes o que era importado, iniciando então o processo conhecido como substituição de importações. E esse processo ele foi importante, né, não só pelo surgimento de novas indústrias, mas também porque estimulou o mercado interno. Então, como a gente não tinha como comprar produtos industrializados que antes vinha de países europeus, por causa da Primeira Guerra que dificultou isso, começou então a se investir, né, na formação dessas indústrias aqui no país, para que esses produtos continuassem a ser ofertados à população, porque eram necessários. E aí, após a Primeira Guerra Mundial, a gente tem uma grande crise que ocorre no mundo inteiro, que é a crise de 1929, que ela inicia, né, com a quebra de valor, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, lá nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos ele sai grande, muito fortalecido, né, após a Primeira Guerra Mundial. Ele lucra muito com essa guerra, tanto vendendo mantimento, né, para os exércitos ali aliados, quanto vendendo armas também, armas e munições e tudo mais, para abastecer esses países aí na guerra. E os Estados Unidos ele sai como grande potência mundial dessa Primeira Guerra Mundial, certo? E começa um período do bem-estar social nos Estados Unidos, né? As indústrias a todo vapor, o comércio, o estímulo, né, ao consumismo das pessoas. E de repente, os países europeus eles também começam a se reerguer e eles começam a proteger a sua economia, não comprando os produtos norte-americanos. E aí a indústria norte-americana quebra, e como a indústria já estava na fase lá, né, do capital financeiro, a, as ações dessas indústrias, né, que são tipo partes da indústria, da empresa que são vendidas, né, na bolsa de valores, as ações então elas despencam de valor e todo mundo decide vender as suas ações ao mesmo tempo. Aí é quando acontece a chamada quebra da bolsa de valores, que aconteceu em outubro, né, do ano de 1929, lá nos Estados Unidos. E aí, gente, afeta o mundo inteiro. Não é só os Estados Unidos que vai afetar. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente vendia a maior parte do nosso café para os Estados Unidos, para os norte-americanos. E com essa crise, ó, a primeira coisa que eles fizeram foi cortar a compra do café do brasileiro. E o que aconteceu? A gente ficou aqui com a superprodução de café. O café não tinha para quem vender e ficava apenas estocado. Tem a lei da oferta e da procura no capitalismo, né? Então, quanto mais tem um produto para ofertar, menor é o preço, certo? Vamos dar um exemplo para você entender. Banana.
Se tiver muita banana da feira, tiver no período da banana, a banana fica bem baratinha. Mas se tiver no período da entre safra da banana, que é difícil de achar banana, a palma da banana, minha gente, é R$ 4, é R$ 5. Mãe ia ficar maluca em casa, né? Como é que eu vou fazer a vitamina do meu menino, meu Deus? Uma palma de banana por R$ 5, Jesus. Já no período da safra, não, né? Uma palma de banana é R$ 1. No final da feira, para o feirante lá não perder o produto, não ir pro lixo, 2 palmas é R$ 1. E fica aquela beleza, né? Mamãe volta feliz da vida, cheia de banana na sacola. Pois bem, foi o que aconteceu aí nesse tempo. O café, ele estocou tanto café no Brasil que o preço despencou. Então, o que é que aconteceu? Para os produtores não saírem no prejuízo, o governo, numa ação protecionista, né, da economia, comprou várias sacas de café e simplesmente queimou. Não tinha o que fazer com tanto café. Queimou. Essa foto que você tem aí no slide é da queima de café nesse período, certo? Vamos prosseguir. Então, com mais de 100 anos de atraso em relação à Inglaterra, o que havia começado no século... Aliás, vamos voltar. Com mais de 100 anos de atraso em relação à Inglaterra, que havia começado no século XVIII, e a outros países que já se encontravam, né, na Segunda Revolução Industrial, como Japão, Estados Unidos e Alemanha, nós somos uma nação de industrialização tardia ou retardatária. Então, ó, a Inglaterra começou no século XVIII. Os outros países aí também já vinham no pique da Inglaterra. E a gente não. Demorou muito para poder se industrializar. Só no século XX, 3 séculos depois, né? Século XX, minha gente? É. Não, na verdade, no 19 a gente já tinha, né? Já tinha iniciado a nossa indústria, mas ela era, como eu disse, né? Muito básica, né? Só coisa de tijolo, cerâmica, certo? No século XIX ainda. Então, é 100 anos mesmo de diferença, senão ia ser 200 anos, né? Mas no século XIX, a gente, só 100 anos depois, que a nossa indústria vai nascer muito timidazinha, mas só depois, né, da Segunda Guerra Mundial, aliás, antes da Segunda Guerra Mundial, depois da crise de 29 e tudo mais, é que a gente vai começar a desenvolver, de fato, uma indústria que vai se fortalecer depois, certo? Depois da Segunda Guerra. Então, vamos lá. De país agrário a urbano industrial. A segunda etapa do processo industrial brasileiro teve a participação decisiva de 2 governantes. Quem foi eles? Getúlio Vargas, que é a primeira foto, e Juscelino Kubitschek, que é a segunda foto. Ambos se empenharam na implantação da infraestrutura necessária ao avanço da industrialização. E aí, minha gente, no período aí de Getúlio Vargas, um dos principais problemas que a gente tinha no nosso país para começar, né, o processo de industrialização era a insuficiência de fontes de energia. O carvão mineral, né, que era uma matéria-prima bastante utilizada na primeira Revolução Industrial, ele era encontrado no sul do nosso país, porém ele era de baixa qualidade. Ele tinha um baixo teor calorífero, um baixo poder de queima. E ainda para piorar, a gente não tinha petróleo, né, que só iria ser descoberto aí no nosso território em 1939. Aí, diante, né, dessas limitações, né, para suprir as limitações aí, a produção de aço, que era algo importante, né,
é ainda importante. O presidente Getúlio Vargas ele iniciou em 1941 a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, no município aí de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, escolhido, né, por estar entre as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, e que são os dois principais centros consumidores de ferro e de aço do nosso país. Outro fator era a proximidade com a região produtora de minério de ferro, que era o quadrilátero ferrífero de Minas Gerais, que também originou aí a criação em 1942 da Companhia Vale do Rio Doce, que até hoje é muito famosa, né? E o presidente Kubitschek, o que foi que o Kubitschek fez? Já o Juscelino Kubitschek, através do seu plano de metas, ele concentrou os investimentos em obras para geração de energia, transportes, principalmente na construção de rodovias, o que facilitou a instalação aí de montadoras, né, de veículos estrangeiros no nosso território, e iniciava-se aí a internacionalização do Parque Industrial Brasileiro, e foi nesse mesmo período que a indústria passou a comandar a economia do Brasil, substituindo então a agricultura de exportação e dando início à segunda revolução industrial do nosso país. Foi então no período aí do Kubitschek. Essa é uma foto aí de uma montadora aqui no Brasil, uma montadora da Volkswagen, né? O Fusquinha, o famoso Fusquinha. Vocês não sabem o que é isso não, nunca andaram no Fusquinha não, mas eu já andei. É muito emocionante. Então vamos lá. As transnacionais, que são empresas de outros países que abrem filiais em várias nações, elas eram atraídas pela mão de obra barata e pela abundância de matéria-prima oferecida aqui no Brasil, nessa época do Kubitschek. Ele que começou, então, né? A internacionalização da nossa economia, permitindo a entrada, né, de transnacionais. Então, quando chegaram ao território brasileiro, elas se instalaram principalmente na região sudeste, especialmente lá em São Paulo. A concentração de indústrias nessa cidade foi tão grande aí que permitiu um rápido desenvolvimento industrial. E aí, aos poucos, atingiu aí municípios vizinhos. Olha o mapa aí. Como Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema, e formou aí o ABCD Paulista ou ABC Paulista. E também a Baixada Santista, né? As outras cidades ali, transformando essa área na região de um dos mais importantes e completos parques industriais da América Latina e do Hemisfério Sul. A região do ABC Paulista. No começo da década de 1960, o país passou por um momento político muito difícil aí, que acabou com o golpe militar no início de 1964. Foi o período da ditadura militar que iniciou, né? Após o golpe, os governos militares eles priorizaram então a indústria de bens de produção ou de capital, né? Máquinas, equipamentos, materiais de transporte e a extração de minérios, a construção de hidrelétricas, rodovias e as telecomunicações, entre outros. Então, olha as imagens, né, para representar aí as hidrelétricas do nosso país que foram construídas, né, no período aí da ditadura militar. Pronto, pessoal, acabamos por hoje aqui. E na próxima semana a gente vai continuar esse capítulo, né, com a desconcentração industrial, desconcentração, a inserção do Brasil na terceira revolução industrial, para acabar esse capítulo, tá certo? Essa semana eu não vou passar atividade para vocês continuarem na produção dos trabalhos, que são muitos, né? Mas não deixem de assistir o vídeo, dediquem-se, separem um tempinho sempre para estudar, para manter a rotina, que breve, muito breve, a gente volta para a nossa escolinha. Bom dia para vocês, pessoal.
Tchau, tchau.